Olá, olá, boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live no Instagram. Dessa vez, a minha convidada vai ser a Cami, da loja Camística. Pela primeira vez, né, eu vou estar trazendo aqui no Instagram um tema desses. É um tema que eu já queria trazer há um bom tema, há um bom tempo, quero dizer, que é sobre cristaloterapia e essa questão, porque às vezes é algo que está longe, né? Parece estar longe da nossa ciência, que é a gemologia, mas às vezes não, às vezes está ali tudo misturado, está tudo próximo, porque a questão da identificação das gemas, toda essa questão sempre está presente, beleza? Eu estou esperando o pessoal ir entrando, a gente abriu a nossa live agora. Enquanto vocês vão entrando, vamos falando se estão me ouvindo bem, se vocês estão me enxergando bem, como que estão aí essa questão de áudio e imagem, tá certo? Outra coisa, antes da gente começar, eu já queria deixar um recado que o curso Caminho das Gemas está com a sua terceira turma aberta. As inscrições vão até a terça que vem, ou seja, você já tem aí só 6 dias para se inscrever e é o curso mais completo de gemologia aqui da internet, tá bom? Então, eu vi que a Camila já entrou aqui, eu já vou chamar ela aqui para a nossa live. Deixa eu chamar ela aqui. Chamei. O Jonathan marcando presença aí. Bom dia, Jonathan. Boa noite. Já chamei a Cami. Tudo Oi, bom? Cami, tudo bom? Tudo bom. Me ouvindo bem? Tô, Tranquilo? tranquilo. Também estou te ouvindo bem, estou te escutando bem. Se o pessoal puder ir deixando aí nos comentários, se está tudo ok com a nossa imagem, já vão deixando. Ainda está entrando, bem devagar hoje, mas o nosso tema é um tema bem diferente também. É um tema que eu estava comentando aqui no início, que eu nunca trouxe aqui para a live. Eu sempre trago algumas coisas muito mais voltadas para esse meio, voltado para joalheria, coisas do tipo. E nunca comentei sobre isso, sobre cristaloterapia e coisas do tipo. E vai ser a primeira vez que a gente vai estar fazendo uma live com esse tipo de assunto. Primeiro, se puder, se apresente. Fala aí como que você entrou também nesse meio da cristaloterapia e tudo mais. Oi, gente, meu nome é Camila, mas pode me chamar de Cami, por isso o nome Camística. Eu comecei a me interessar por cristais desde criança. Eu era aquele tipo de criança que saía na rua e enfiava as pedras no bolso, levava para casa. Só que começou mesmo, digamos assim, ficar sério depois que eu desenvolvi a fibromialgia. E aí nenhum médico sabia como tratar aquilo e era remédio em cima de remédio e nada me curava, nada aliviava a minha dor, digamos assim. E foi quando eu saí do meu emprego, eu trabalhava no escritório, trabalhei por 5 anos em contabilidade, eu odiava. Nossa! Ah, sério, foi da água pro vinho, né? Uhum. E já estava pensando em fazer faculdade de administração, era uma coisa que não era para mim, sabe? Aí, em 2013, eu saí desse emprego, comecei a tratar da fibromialgia e já comecei a estudar sobre os cristais. Eu já tinha cristais, eu já fazia uso em colar, tudo, só que nunca era uma coisa assim mais séria, sabe? Não tinha um aprofundamento daqueles estudos. Então, em 2013, eu comecei a estudar isso mais sério. Falei assim, oh, parece que esse negócio, né, tem muito estudo sobre isso. E cada cristal tem uma propriedade. E aí eu comecei a usar esses cristais em mim. E é engraçado que quando eu comecei a usar, as dores começaram a diminuir, a minha ansiedade começou a baixar, tipo, eu tinha depressão profunda. Então, para as pessoas que me veem hoje, falar que eu tinha depressão profunda é muito aleatório, sabe? É bem diferente. Então, eu comecei a estudar em 2013, e aí acho que em 2018 eu comecei a fazer as orgonites. Porque qual que é a diferença? Os cristais, ele tem uma propriedade energética de cada um, dependendo da composição química. Você sabe bem, né, Pê? E as orgonites, elas têm que ser montadas de uma forma específica, né? Tem a medida correta. Só que Uhum. eu percebi que ela tem uma pequena diferença. Os cristais, ele emana a energia dele. Só que a orgonite, com os metais, né? Tem o estudo dos metais, ele amplifica, digamos assim, essa energia.
Então, foi um compilado dos cristais e orgonites que eu entrei nesse mundo, que começou a me fazer bem, né? Digamos assim, uma doença que o pessoal, né, da medicina fala que não tem cura, você fica desanimado, né? Fala assim, pô, eu vou ter que fazer um tratamento minha vida inteira, vou ter que tomar remédio minha vida inteira. Eu não queria isso. E depois que eu comecei a me, digamos assim, tratar, né, com a cristaloterapia, tenho vários cursos agora, acho que eu tenho mais uns 5 cursos. Li muitos livros, mas, tipo assim, profundamente para entender o porquê, né? E Uhum. aí eu pensei, se isso me fez bem, se eu conseguir me livrar de remédios, hoje eu não tomo nenhum remédio para fibro. Eu tenho um remédio de açafrão que às vezes eu tomo quando tem aquela dorzinha, sabe? Mas eu Uhum. pensei, eu poderia passar isso para as pessoas, entendeu? Não ficar só para mim, porque da mesma forma que é uma coisa que me trouxe muito sofrimento, os cristais me ajudaram a me livrar de medicamentos, né? Eu não recomendo ninguém a parar de tomar medicamento, tá, gente? É um tratamento complementar que você pode complementar, tipo, com o seu tratamento, mas se você sentir que pode ter tipo assim, depois de algum tempo, você pode ir tirando aos poucos, é legal. E aí eu comecei a trabalhar com isso para passar, digamos assim, essa experiência que eu tive com os cristais e orgonites para outras pessoas conseguirem melhorar também. Ó, que legal. Essa doença, ela é comum? Ela dá dor? É o quê? Então, Eu não a conheço. fibromialgia. É? Eu não conheço. Você não conhece? Não. A Lady Gaga tem. Ó, Coitada. Então, a fibromialgia, nem os médicos sabem dizer como que ela surge, digamos assim. Eles chamam, até o nome é até poético, né? A fibromialgia é chamada de dor da alma. Então, eles falam que desenvolve devido à ansiedade, depressão ou estresse. uhum. Então, faz sentido, porque eu estava num trabalho que eu não gostava. Mas eles falam que é devido a isso. É muita depressão, ansiedade ou estresse. Ou os três juntos, né? Que são doenças psicossomáticas. E aí, no meu caso, apareceu como uma dor no joelho. Aí a gente sempre tenta ignorar, né? A gente fala, ah, não, é porque eu andei muito, é porque não sei o quê, é dor muscular. Só que essa dor, ela foi passando pro meu corpo inteiro. Geralmente a fibromialgia, ela pega nos pontos, nas articulações. Então, minhas Entendi. articulações começaram a não me movimentar mais. E aí começou uma dor extremamente forte, que não é uma dor, eu falo para a pessoa que é como se meu corpo inteiro tivesse roxo, que é uma dor que se você toca assim, ela dói como se tivesse roxo. Só que se você for fazer exame de sangue, qualquer coisa, não sai em exame, nada. Olha. É uma coisa, é tipo assim, doença da alma mesmo. No meu critério, né, que eu já refleti muito sobre isso, era porque eu não estava, digamos assim, seguindo a minha missão espiritual na Terra. Aí já entra um outro lado, né? Mas era basicamente, não gostava do que eu estava fazendo, estava Aham. tentando, né, ser aquela pessoa normalzinha, vestir polo e tal. Não, eu Uhum. sou uma pessoa louca mesmo, não dá. Beleza. É, e vamos lá então a essa questão. Quando a gente começou a conversar sobre essa nossa live, né, que tem poucos dias, né, que eu te chamei, você falou que você mexia com cristaloterapia e reiki, né? Reiki também envolve cristais ou não? Então, tem a parte que envolve cristais, digamos assim. O reiki, ele não necessita de qualquer outra ferramenta para ele ter, digamos assim, a função dele. O Uhum. reiki, o que que ele é? De forma bem resumida, ele é uma canalização energética da energia universal. É uma energia de vida, digamos assim, que tem abundância no universo. E quando o reikiano passa pelo treinamento, passa pelas ativações dos chakras, ele está apto a receber e passar essa energia. E aí, o que que a gente pode fazer? Eu posso pegar um cristal, por exemplo, aplicar reiki nele, e aí, quando eu enviar para essa pessoa vai receber a energia do cristal e do reiki. Só Entendi. que, digamos assim, não é a energia do reiki, ela não é uma coisa que ela gera, digamos, ela gasta. Então, a pessoa, ela geralmente tem que fazer uma aplicação de reiki uma vez por semana, porque é o tempo que o corpo leva para absorver energia, passar energia e gastar, digamos assim, porque a gente gasta energia. Uhum.
cristal, quando ele está limpo e energizado, ele gera essa energia. Se ele estiver sujo, ele ainda está gerando aquela energia, só que ele está gerando energia com energia velha. Então, isso pode, digamos assim, acarretar em alguns problemas. Teve uma experiência que uma vez eu recebi um cristal, eu não envio o cristal para a pessoa antes de purificar, porque a minha experiência foi assim, não quero para as outras pessoas. O cristal chegou para mim e assim que eu peguei o cristal, eu sou bem sensível, sabe? Me subiu uma ânsia daquele cristal. E é como se eu visse um monte de pessoa relando naquele cristal. Porque ele absorve, né? O cristal, ele tá absorvendo e emanando energia a todo momento. Então, quando eu peguei aquela pedra, eu senti uma ânsia. Por quê? Porque ela atacou o meu chakra solar. O chakra solar é onde bate todas as energias primeiro. Então, ele já avisou, não tem coisa boa. Aí eu só taquei no sal, só. Ok. Chakra solar, complexo solar, relacionado a essa parte daqui. É, tipo, bem a boca do estômago aqui. Aham. Ó, viu? Eu sei também dessas coisas. Ó, Aqui, aproveitar então e perguntar. Já que você está falando, então toda vez que alguém pega, está passando algum tipo de energia para aquele cristal. sim. Toda vez que, por exemplo, tem um cristal em um ambiente, Aham. ou cristal. Hã? Não, pode continuar. Eu quero fazer uma pergunta. Tá bom. O cristal para o ambiente, ele vai atuar só digamos assim, no campo áurico do ambiente. Ele não vai atuar em você. O que vai atuar em você é você, digamos assim, fazer parte do ambiente. Sabe aquele negócio? Não deixe o ambiente te influenciar. Uhum, Influencie o ambiente a ficar melhor. entendi. O cristal, o cristal é uma dessas peças. Ele influencia o ambiente a ficar melhor. Então, se você entra num ambiente que é limpo, primeiramente, né? Tem que ser a parte física e a parte energética também, né? Uhum, Que é limpo, que é harmonizado, que tem as colocações dos móveis de forma harmônica, tem um cristal no meio, você não vai se sentir mal naquele lugar. uhum, Agora, se o ambiente tem um fluxo intenso de pessoas, digamos assim, doentes, por exemplo, numa sala de um consultório, numa sala onde tem um hospital, por exemplo, onde tem esse fluxo energético de muitas pessoas, o cristal ele pode ficar sobrecarregado e precisar de limpeza mais vezes na semana. entendi. Aí, se você quiser já responder, que é uma das perguntas. Deixa eu até explicar para as pessoas que estão entrando na live, que estão na live. Eu abri uma caixinha de perguntas, você abriu uma caixinha de perguntas, nós juntamos essas perguntas para servir de direcionamento Você para a travou. live. Mas as pessoas podem fazer perguntas. Ah, deu travado. Pera. Voltou? Voltou. Então, aí eu abri a caixinha de pergunta hoje de manhã, você abriu, foi ontem, não foi? E nós juntamos Foi. essas perguntas para que as pessoas pudessem, para servir, né, de direcionamento, mas as pessoas podem fazer pergunta à vontade durante a live. E eu vi que teve Pode uma pessoa mandar. que perguntou uma pergunta que está aqui dentro. Como que é feito para limpar os cristais? Limpeza. É. Deixa eu tomar uma água aqui, porque eu falo muito rápido. Eu falo muito rápido? Não, tranquilo, eu também tenho essa sensação que eu falo muito rápido. Então, o pessoal que me segue sabe que eu sou meio germofóbica, né? Então, quando os cristais vêm para mim, eu faço a parte física, que é Uhum, lavar com sabonete neutro, lavo tudo. Mesmo aqueles cristais que falam que não pode, eu ponho uma luva e lavo. Porque, assim, a gente às vezes pensa muito na parte energética, mas a gente tem que saber que as coisas, elas, por exemplo, se eu for colocar um cristal numa ferida, por exemplo, já tem que ser um cristal rolado, não pode ser diretamente na ferida e tem que ter todos os cuidados para saber a composição química dele que pode piorar a ferida. Então eu não recomendo. Então, às vezes, a pessoa vai colocar um cristal sujo. Ainda o cristal está sujo fisicamente e não pode colocar nesse local que está doente. Então, o que eu faço na parte física? Lavo, normal, com água e sabão. Só que tem que secar muito bem eles, porque tem cristais que enferrujam por causa da quantidade de ferro, tem cristais que soltam tóxicos quando entra em contato com a água, ou eles são muito porosos e aí ele absorve muita água e aí ele começa a esfarelar. Então você tem que saber primeiro quais cristais que podem molhar para você fazer uma limpeza física e os cristais que não podem, né? Aí a parte energética que o pessoal mais quer, né?
Tem várias formas. Tem uma forma que o pessoal sempre me fala, que é a forma que eu odeio, que é você colocar na água com sal grosso. Não coloquem cristais na água com sal grosso. Uma vez eu falei com uma pessoa que também ela era gemóloga e ela falou para mim que o sal e a água, ele infiltrava na fissura dos cristais e ficava lá. E às vezes ele danificava o cristal. Uhum. Então, se ele danificava a parte física do cristal, ele também poderia danificar a parte energética. Então, eu não gosto de colocar água. Quando eu recebo os cristais, eu faço uma bandeja de sal grosso e ponho ele em cima. Tipo assim, o sal grosso tá aqui, põe o cristal em cima. Só. Não põe água, não põe no sol, não põe nada. Agora, essa parte é que eu faço a mais profunda, né? Quando chega para mim, que eu ponho em cima do sal grosso. E aí você pode também colocar na luz da lua cheia, na luz da lua crescente para energizar, na luz da lua minguante para purificar, na lua nova não é bom pôr, e na lua cheia pode pôr a rodo. Ó, E na luz do sol, eu não recomendo muito colocar os cristais na luz do sol, porque muitos cristais, por exemplo, a ametista, que ela é roxinha, já é clarinha, se você uhum, colocar no sol, ela vai ficar branca, porque ela sim. perde a cor, ela queima, sabe? Então, se você for querer pegar a energia solar, que é de citrino, olho de tigre, calcita, são cristais que precisam da energia solar, eu recomendo colocar às 7, 8 da manhã, para ele pegar a energia solar, né? Porque de manhã tem o prana, né? Que é uma outra energia. Então, ele já pega essas duas energias, só que não deixe fritar no sol, porque senão aí vai purificar tudo, vai embora o cristal. Ó, esse daí já é o primeiro ponto de encontro. Eu falo, a cristaloterapia e a gemologia não precisam divergir, elas estão ali coexistindo, né? Mas esse é um Sim. primeiro ponto de encontro. De cuidados, igual ametista, kunzita, são materiais que perdem a cor no Ah, sol. que Na legal. gemologia mesmo, nós falamos, né? Tanto que no mercado, por exemplo, no exterior, a kunzita em joias é utilizada e o pessoal chama de joia da noite, que você não pode usar durante o dia, por conta dessa questão de perder a cor. Ah, Bem não, interessante, foi o primeiro. que da hora. E, tipo, agora eu vou fazer uma pergunta, só para Uhum. esse assunto. Quando você está, tipo, identificando os cristais, tem algum que você não pode colocar muita luz nele? É Tipo, porque todos os testes de gemologia envolvem passagem de luz, né? praticamente todos. Mas, tipo, depois você tem que deixar guardadinho, né? Porque senão tomar muita luz solar, por exemplo, a kunzita que você falou. Então, a gente não utiliza luz solar, mas a gente vai precisar, por exemplo, no refratômetro, que é um aparelho que a gente mede o índice de refração, a luz precisa passar pelo cristal porque ele mede como se fosse a velocidade da luz passando dentro do cristal. É o índice de Que da refração. hora. Aí tem os microscópios. Nós precisamos que a luz passe ou a luz reflita para a gente conseguir ver as inclusões ali dentro, para ver se aquele material é natural, se aquele material é sintético, se aquele material recebeu algum tipo de tratamento. Então a gente sempre precisa, a gemologia em si, ela vive em base da luz. Não precisa ser a luz solar. No caso da luz Mas ela, solar, ela no caso, não altera, tipo assim, danifica, não, né, o cristal. Ah, não. No caso da luz solar, o que ela é mais utilizada no meu meio é para visualizar a cor do diamante. Aí eu não sei se no seu caso, no caso da cristaloterapia, por exemplo, o sol ali de 1 hora da tarde influencia no diamante. Porque para nós da gemologia, o sol ali entre 11 e 1 hora da tarde é o sol ideal para a gente conseguir visualizar a cor do diamante. Não sei se você já chegou a ver que os diamantes aí são classificados de acordo com a cor, segundo os quatro eu já vi, Cs, D a sim. Z. Então, essa classificação é feita com esse tipo de iluminação do Sol ou uma iluminação artificial que tem as mesmas características da luz do Sol. Então, é Caramba. feito desse jeito. E eu não sei também, Interessante. a luz artificial serviria nesse caso ou nunca serve? Tem que ser a do Sol? Tem que ser a do sol. Porque Tá? a luz artificial, digamos assim, não a luz em si, que a gente fala, põe na luz da lua, coloca na luz do sol. Não é a luz em si, é a Uhum. energia. Então, por exemplo, a pessoa às vezes pergunta para mim, Cami, mas está nublado, não está aparecendo a lua, está com tempo de chuva. Não tem problema, a energia lunar ou solar está presente. Então, pode Entendi. pôr. Entendi.
Outra técnica também é passar na fumaça do incenso, que são para cristais que não podem molhar. E aí a pessoa, ou se a pessoa não sabe se pode ou não molhar, né? É porque por causa daquela purificação que todo mundo faz, que eu falei que não recomendo muito, né? Então você pode passar ou em defumação com ervas ou incenso mesmo, mas incenso natural, tá, gente? Não é aquele de R$ 2 que é carvão puro, tá? É energia. Pense sempre que uma coisa que é trabalhada energeticamente, ela precisa ser natural. É tipo você pegar um cristal sintético e querer trabalhar uma dor em você. Não vai dar certo, tá? Saquei. Até aproveitar, eu não vou seguir muito a ordem que eu tinha te passado aqui, Pode não. Eu fui mandar. pulando. Teve uma pergunta, essa daqui, ó. O mineral pode fazer mal se ele for mal empregado? Se ele for mal utilizado, né? É. Pode. Pode fazer e pode dar hospital, meus amigos, tá? Por exemplo, hoje em dia, parece que começou a ficar, entre aspas, assim, mais famosinho, né? Esse negócio de cristais, de bruxaria, de energias, espiritualidade. Todo mundo acha que é mil maravilhas, só que tem que manter o pé no chão. Saber que tudo que você usa, que tem uma função energética, ela tem os dois lados. Então, por exemplo, muitas pessoas começaram a fazer elixir de cristais. E aí, por exemplo, uma pessoa fez um elixir com pirita. Ai, ai, eu quase tive um Não, infarto. Eu quase tive um infarto. assim, do meu meio eu já sei que faz mal. A pirita, ela tem enxofre. Exatamente. Me corrija. É enxofre, não é? Exatamente. Aham. A pessoa colocou a pirita no copo de água, deixou ela, né, curtir lá no enxofre dela e tomou. Você acha que deu o quê? Foi parar no hospital. É, não faz Deu bem. intoxicação de alguma coisa e a pessoa, foi tenso. Então, a forma correta de usar os cristais também é extremamente importante. Por isso que às vezes eu faço as orgonites, né? Porque o cristal fica dentro da resina com os metais. Então, por exemplo, se ela usar no peito e suar, não vai ter problema. Se você Uhum. usar uma pirita num colar e você suar, e você tiver uma certa reação alérgica, aquilo ali pode empipocar inteirinho. Então tem que tomar cuidado também. Aproveitar que você falou disso de estar em contato. Há um tempo atrás, uma cliente me procurou para fazer análise em alguns materiais, porque ela tinha falado que ela tinha que usar safira amarela. E aí ela falou, a safira amarela, Felipe, ela tem que estar em contato com o meu corpo. Só que aqui no Brasil nós sabemos que é muito difícil nós acharmos rubi e safira no mercado, quando se fala de lapidado ainda, sem ter nenhum tipo de tratamento. Porque esses materiais eles vêm de fora. A gente não extrai rubi e safira aqui no Brasil, né? De qualidade, gema para fazer joia de ouro e tudo mais. Isso tudo vem de fora, principalmente da Ásia e da África. E aí, quando as pessoas trazem esse material para cá, por conta do rubi e da safira serem muito caros, eles são materiais extremamente caros, eles costumam trazer os materiais que são tratados. E ela falou, Felipe, ele não pode ter tratamento. E aí ela falou, e tem que estar encostado no meu corpo. Aí eu queria te perguntar duas coisas, que foram até duas coisas que estão listados aqui nas perguntas que fizeram. A primeira é, o tratamento influencia nessa questão energética, o tratamento das gemas? No caso de rubi e safira, só para te explicar o tratamento, o mais comum, que é o que mais barateia essas gemas aqui dentro do Brasil, é o tratamento por preenchimento de vidro. Ou seja, você pega um rubi de qualidade baixa e você lava ele com ácido, aí depois você esquenta ele para ele expandir suas fraturas e fissuras, ele expandir, dilatando, né? Se preenche essas fraturas e fissuras com vidro, que é um vidro diferente, que é um vidro de chumbo, que tem alta densidade. Aí eu gostaria de saber com você se tem alguma interferência isso. Complicado, né? Porque eles fazem isso basicamente para aumentar o cristal, é isso? Algumas vezes sim, aí esses tratamentos nós normalmente classificamos aqui na gemologia, tipo, se o vidro está só em fissuras, aí nós classificamos em F1, F2, F3, que está tipo, em poucas fissuras, em fissuras moderadamente, e em fissuras excessivamente. Aí depois tem C1, C2 e C3, que é no caso de estar em cavidades. Aí mesma coisa, cavidades razoavelmente, cavidades uma quantidade média, e cavidades em uma grande quantidade. E depois tem o que a gente chama de material composto, que é quando a quantidade de vidro ali naquela gema é tão grande que nós não podemos nem chamar mais aquilo lá
só de rubi ou só de safira, porque acabam sendo dois materiais juntos dentro daquela gema. É como se eu já vi um que ele tinha um nome estranho que eu não lembro agora, mas era como se ele pegasse o pó da turquesa, que é o moído, né? E Aham. juntasse com uma goma de vidro. Como que chama isso? Reconstituído. Reconstituído. Então, complicado. No meu, assim, no, digamos assim, da forma que eu trabalho, com a parte energética mesmo, se a pessoa quiser usar para enfeite, para usar como um colar bonito, não sei o quê, beleza, pode usar. Agora, para tratamento energético, eu sou um pouco mais rígida nesse quesito. Uhum. De, por exemplo, da gema chegar para gente e ter inclusão de vidro, ter processo com ácido ou ter processo de aquecimento. Todos esses processos, eles vão alterando a energia do cristal. Por quê? Porque se ele altera, de uma certa forma, a parte física, né? Não sei se a nível molecular eles alterariam, mas se altera de forma física, ele já vai incluir outra energia. Então, que energia teria um ácido, ou um aquecimento, ou o vidro? O vidro ele é um elemento natural, mas ele não gera energia, entendeu? O que Uhum. gera energia no cristal é o processo que ele teve de aquecimento, de sedimentação, enfim, do processo que o cristal ele passou para ser o que ele é hoje. Então, se Uhum. você pega uma gema que ela já saiu prontinha do jeito que ela era, comercialmente pode não ser tão bonita, né, para joalheria, para Uhum. joias. Só que, tipo assim, às vezes aquela pedra mais feinha, sabe? Que tem umas inclusão esquisitas, assim, uns negócios preto, é aquela que tem a energia mais potente que você vai conseguir para o seu corpo. Então, eu particularmente não gosto de trabalhar com cristais que sofreram alguma alteração física, seja por aquecimento, por inclusão, por ácido, Uhum. tipo a ágata, as ágatas. Aham. Coitada das ágatas. Tingidas. Eu tenho um dó das ágatas, porque ela é cinza, né? Dizem que ela é feinha, coitada. Eu acho elas bonitas. Aham. E, Eu e aí acho o também, povo não gosto daquelas, aquele rosa choque, aquele verde neon, não não, é fica muito muito esquisito. esquisito. Aham. Aí o pessoal taca aquele tingimento gritante, que parece que jogou papel crepom no cristal, Uhum. coitado. E é tipo assim, não uso. Não gosto de usar aquelas ágatas. Eu falo, se a pessoa fala assim, ai, Cami, eu tenho uma ágata rosa, é tingida. Tenho uma ágata azul brilhante, é tingida. Posso usar para energia? Cara, não recomendo. Eu, Uhum. particularmente, não gosto de trabalhar com esses cristais. Mas daí a pessoa fala assim: tem energia? Tem. Só que é como se fosse um trauma pro cristal, digamos assim. Ele estava naquela energia, né, dele, digamos assim, energia pura. Só que daí ele sofreu uma alteração. Então aquela alteração também vai alterar aquela energia. Então, como a gente não tem ainda estudos sobre os cristais que são modificados, eu não recomendo. Tem um Saquei. único cristal que ele é, digamos assim, uma exceção na cristaloterapia, que falam bastante, que são os cristais aura, que é o cristal de quartzo, que ele sofre um processo químico com ouro, com É, de, titânio. deposição de vapor de titânio. É muito legal. E, tipo assim, é um processo artificial, digamos, né? Tipo, Uhum. você inclui um metal nele, só que na cristaloterapia diz que potencializa. E aí isso já me liga com a orgonite. Por quê? Porque a orgonite ela precisa especificamente dos metais. Então já os cristais aura já são um cristal, digamos assim, que ele tem a alteração, né, a mão do homem para um processo artificial, só Uhum. que ele é usado na cristaloterapia como um cristal bem potente. Saquei. Então já é o único tratamento aceito? Por enquanto, sim. Você falou da turquesa reconstituída, mas tem um monte de material assim também. Tem o lápis lazuli, que o pessoal faz essas coisas também. E aí é um epóxi que eles utilizam para colar os pedaços ali e refazer a gema. Eu acho feio, particular. Então, é que tipo assim, o cristal, mesmo que ele seja moído, né? Ele tem a propriedade energética dele. O que eu Uhum, não gosto é de incluir cola, goma, vidro, sabe? Esse outro processo para fazer ela ficar daquele jeitinho. Por quê? Porque cola, tudo tem energia, né? Não quer uhum, dizer que porque tudo tem energia, tudo gera energia.
Então, eu queria, tipo assim, pensa num negócio que era natural, e aí vai ter cola lá dentro, vai ter, digamos assim, plástico, vai ter vidro, vai ter um monte de coisa. Então, não vai ser muito diferente de alguma coisa que você tenha no seu ambiente. Quando a gente fala de um tratamento, teria que ser uma coisa especificamente energética e natural. Tem terapeutas que, por exemplo, não usam cristal lapidado em ponta, digamos assim. Deixa eu pegar um aqui. Por exemplo, esse cristal, ele é lapidado artificialmente. Para Tem simular o terapeutas, natural, né? isso, para simular o natural. Tem terapeutas que não usam. Não usam se for, tipo assim, lapidado pela mão do homem. Tem que ser o natural que sai da terra. Eu não Uhum. sou tão rígida. Eu gosto desse daqui. Porque daí entra naquele caso de que cada formato de cristal tem uma utilização, né? Uhum. Ó, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser um pouquinho complicada. Eu tô tomando Mas, água. mas eu acho que se encaixa bastante, porque existem os tratamentos, nós da gemologia estamos para identificar essas coisas. E existem alguns tratamentos que, pelo menos no mercado joalheiro, ele é muito bem aceito. Por exemplo, o tratamento térmico. Muitas vezes ele é muito bem aceito. A gente diz que, eu não sei se na cristaloterapia utiliza, por exemplo, tanzanita. Tanzanita, É, nunca trabalhei com cristal. Porque ele é um então, cristal, digamos assim. Os cristais que são mais caros comercialmente, né? Que é para joalheria e tal, não são tão usados na cristaloterapia, porque muita gente quer esse cristal e tem um cristal, digamos assim, com uma energia similar que vai servir melhor. entendi, Mas entendi. como que é feito esse tratamento nela? Então, a tanzanita, no mercado, as tanzanitas, tipo, 99% das tanzanitas presentes no mercado, elas passam por tratamento térmico para ficar naquela cor azul bem saturado. É comum no Mas a mercado. cor original dela, ela sai como na cor original? Normalmente, a tanzanita, ela é um material que a gente fala tricróico. O que seria tricróico? É um material que, dependendo do ângulo onde você vê ela, você vê uma cor diferente. Às vezes você vê, olha, vira ela para um lado, você vê tipo andaluzita. Você já viu andaluzita? Que quando você vira, você consegue ver várias cores. Aquela que o Então, pessoal gosta porque ela muda de cor, né? Digamos assim. dependendo do ângulo. Aí não é o ideal. O ideal é que ele fique padronizado aquele azul bique, né? Aquele azul quase roxo. Essa é a cor mais procurada nas joalherias. Então, se faz tratamento térmico para diminuir a presença desse pleocroísmo. Essa mudança de cor se chama pleocroísmo. E algumas vezes ela sai castanha da natureza, sai esverdeada, sai nessas cores assim também. Então, todas elas, vamos dizer assim, 99%, para não dizer todas, que são presentes no mercado, elas são tratadas termicamente. Aí eu não sei se isso daí influencia. Então, já deu uma treta sobre isso no pessoal que trabalha com cristais, porque eu sou um pouco mais chatinha, sabe? Com Uhum. essas coisas. Porque, por exemplo, uma que dá treta que é impressionante, eu tento nem falar sobre, porque é falar sobre aquilo e a pessoa começa a tretar, que é o citrino queimado. Hum, E não pode chamar de queimado, é citrino aquecido porque fere o ego do citrino, mas enfim. É porque é a ametista queimada. Ela passou por um processo de aquecimento para virar citrino. Por quê? Porque o citrino natural, ele não é tão abundante quanto a ametista, digamos assim, no Brasil, sim. né? Então, por exemplo, você falou que dependendo do aquecimento que ela recebe, ela sai marrom ou sai de outras cores, né? Ah, Não, isso. o azul e o A, púrpura, Tanz- né? a Tanzânia, então sai com aquela mistura de cor. Sim. Então, por exemplo, não, a cor original dela, digamos assim, do citrino, ele é amarelo. E Uhum. a cor original da ametista é roxa. Então, digamos assim que são duas energias bem distintas do que elas trabalham, porque elas passaram por um processo de aquecimento natural na natureza, processo químico também, que tem os componentes químicos para dar aquela cor ou roxa ou amarela. Uhum. Então, digamos assim, que entra também a cromoterapia, tem muita coisa, né? Então, essa forma de identificação dos cristais pela cor também é uma forma de ligar ela a uma propriedade energética. Por quê? Porque o roxo ele trabalha a parte mental, o coronário, porque tem o manganês, ele ajuda no cérebro, tem esse monte de processo.
Agora, o amarelo já é outra coisa, já é o chakra inferior, já trabalha estômago, já trabalha gastrite, é outra coisa. Então, imagine você pegar um cristal que ele tem uma propriedade para trabalhar o mental, aquecer ele, passar por um processo, né, artificial para ele mudar a coloração dele, que eu não sei também se muda a estrutura dentro dele quando faz isso. Ele também muda a energia. Então, para mim, ele é um cristal confuso, digamos assim. É, Porque ele tem uma energia do que ele era, da ametista. Só que ele uhum, também passou por um processo para ser citrino. Então ele fica com aquela, digamos assim, bipolaridade deles que não dá um foco. Então, quando eu quero uma coisa de foco, eu prefiro os naturais. Tem pessoas que já utilizaram o citrino queimado e falaram para mim que sentiram uma conexão maior. Só que essa conexão maior, ela pode ser de uma forma benéfica ou maléfica, digamos assim. Porque por que eu falo benéfica ou maléfica? Porque a energia do citrino queimado, ela é muito rápida. Por quê? Porque ela passou por um processo de aquecimento. Então, ela trabalha de uma forma agressiva, digamos assim. O citrino natural, ela é uma energia extremamente leve. Então, da mesma forma que ele vai trabalhar aquela energia profundamente, mas ela não vai ser agressiva, ela não vai invadir o campo, digamos assim. No que eu sinto do citrino, ele é um pouco invasor. Só que para pessoas que estão bloqueadas, digamos assim, o citrino serve. saquei. Então, não tem uma receita de bolo, Aham. porque, tipo assim, cada pessoa tem um campo energético. E dependendo desse campo energético, ela pode aceitar ou rejeitar. Mas eu, particularmente, não recomendo cristal que são tratados, tingimento, aquecimento, vidro, independente. Olha, Agora, se eu for ter na minha coleção, eu quero. ó, isso aí que você falou do citrino da ametista é legal. Porque também no meu meio aqui existem divergências. Existem pessoas que são mais chatas. E assim, eu particularmente me considero uma pessoa meio chata mesmo nesse meio. Eu também. E tem gente que não, é de boas. No caso de ametista queimado, ametista tratada termicamente para ficar amarela, assim, se a gente for pegar bem ao pé da letra, bem ali, numa linguagem bem restrita mesmo de mineralogia e gemologia, a gente não pode chamar de citrino. Embora o quartzo de coloração amarelo seja o citrino, a Sim. cor, o que deriva o elemento cromóforo, né, que são os elementos que não estão ali na composição química, mas são impurezas que estão ali dentro fazendo gerar a cor, é diferente. O citrino normalmente tem a sua cor, o citrino natural, gerado por conta do alumínio. Então, é o alumínio que faz o quartzo ficar na coloração amarela. Tem o Já, alumínio na pista. já a ametista, o que gera a cor roxa nela ali é o ferro. E aí, quando você faz ela ficar amarela, você está mudando ali questões de valência e coisas desse tipo assim, para ela ficar amarela. Então, tem gente que não gosta de chamar de citrino. Eu, particularmente, chamo de quartzo amarelo. Eu não chamo de citrino. Claro, um quartzo amarelo. Aí a gente fala, ué, mas quartzo amarelo não é citrino? Que É, bom mas você falar e a sobre isso. diferença? Foi ótimo você falar isso. Sabe por Uhum. quê? Porque as pessoas falam assim pra mim: não, Câmbio, mas se era ametista e foi aquecida, agora é citrino. Eu falei: gente, não é citrino. É ametista queimada. Aí o pessoal fala: não, porque é citrino, não sei o quê. É bom ter Então, a no voz, mercado, sabe? De no acordo. mercado vai ser citrino. Mas para quem vai para a linguagem bem restrita mesmo, não vai chamar de citrino. Eu, particularmente, chamo quartzo amarelo. Se é quartzo amarelo, não é citrino, se é um quartzo Pra amarelo. mim é Citrino é ametista outra queimada. coisa. É, isso aí. Muda, Aí muda. foi Para mim, bom, foi muda. ótimo. Porque agora a gente tem a opinião de um gemólogo formado, gente, aqui, falando pra vocês que não é citrino, tá bom? O pessoal fica louco. Beleza. Ah, e aí essa questão de quando está em contato com a pele. Tem Hum. diferença, tá ou não em contato com a pele? O Olha, material? quando eu falo pra pessoa assim, você vai fazer um tratamento pro ambiente que você está ou para você ajudar na ansiedade, na depressão, alguma coisa física que está no seu corpo ou que está no ambiente, porque daí tem diferença. Então, se a Hum, pessoa fala assim, eu quero trabalhar, por exemplo, ansiedade, então você tem que estar em contato com o seu campo áurico. Não necessita que a pessoa deixe grudada na pele. Tipo assim, tem que ficar aqui grudadinho. Não, não precisa.
Uhum. Como é uma coisa energética, a parte energética tem que estar em contato, porque aqui a gente tem um campo áurico. Então, quando eu faço um pingente, um colar ou uma pulseira, ela está em contato. Pode estar em contato com a minha pele, mas ela está principalmente com o meu campo áurico. Então, isso que é importante. Então, por exemplo, se eu estou usando um colar aqui e ele está por cima da minha camiseta, ele não Uhum. está atuando? Ele está atuando. Mas não tem que estar em contato direto com a pele. Se for uma coisa para você tratar alguma ferida, alguma coisa, aí você pode, por exemplo, colocar um cristal de quartzo transparente. Teve um caso num curso que eu fiz que foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. Que a pessoa ela tinha uma ferida na perna que não sarava de jeito nenhum. Saía pus, saía um monte de coisa, medicamentos, não nada adiantava. E aí a pessoa colocou um cristal de quartzo transparente, porque ele não tem tóxico, ele não solta nada. Então ela colocou. Você acredita que o cristal, ele puxou o sangue junto com a. Eu não sei nem explicar o que aconteceu. É umas coisas que não dá pra explicar. O cristal, ele puxou pra dentro dele e ficou uma bolha de sangue dentro do cristal. E aí a ferida curou. Foi uma coisa assim que eu falei assim, gente, se eu falar, não acredita. Mas o meu professor. Tipo É isso. isso! O meu professor do curso mostrou a foto assim do cristal, tinha uma bolinha de sangue dentro. Eu fiquei tipo assim, caramba. Então, tipo assim, esse foi um dos casos que a pessoa deixou em contato com a pele. Mas não quer dizer que se você usar por cima da camiseta, por cima de alguma coisa, não vai estar atuando. Vai. Uhum. Porque ela está dentro do campo áurico. Se você deixar na bolsa, se você pegar o cristal e deixar na sua mesa e falar que está atuando em você, não tá. Ele está no ambiente. Saquei. Aí, quando eu comentei da Tanzanita, você puxou um assunto que tem uma pergunta sobre isso, que é uma relação do benefício da gema comparado à sua raridade no mercado. Isso influencia, por exemplo, uma tanzanita é caro hoje, gente, sabe? Comparado ao meiolita, por exemplo, que é uma gema de cor semelhante, é muito mais caro. Uma turmalina paraíba é extremamente mais caro comparado a uma apatita neon, por exemplo. Tem diferença essas coisas ou não muda? A gente fala assim, porque tem cristais que eles são mais abundantes no país que você nasceu e tem cristais que estão abundantes em outros países, certo? Que não tem, digamos assim, a incidência do nosso país. Como a gente nasce, por exemplo, eu nasci no Brasil. Na teoria, os cristais que mais seriam benéficos para o meu corpo seriam os cristais do Brasil. Por quê? Porque ele nasceu exatamente na energia que eu nasci. Então já entra outro estudo gigantesco sobre. Uhum. Mas, por exemplo, dessa que você falou, a Tanzanita, da turmalina paraíba, tem cristais que eles são, digamos assim, maior raridade, né? Porque eles têm uma formação extremamente rara, né? Ele tem que ter uma certa temperatura, um certo lugar, um certo tempo para formar aquela gema, né? São Uhum. tipo condições específicas para nascer aquela gema, por isso que ela é rara. Olha, nos estudos que a gente faz, tem uma energia diferente, sim. Esses cristais mais raros. Por Ó, exemplo, a tanzanite, por ametista é um exemplo, cristal. só corre lá na Tanzânia, por exemplo. Para cá já não faria tanto sentido, por exemplo, se a gente tem a iolita e a ametista, ou faz sentido? Então, faria, porque assim, como eu falei, todo mundo tem um campo energético diferente. Só que, por exemplo, Uhum. eu nasci no Brasil, só que eu não me identifico muito com as energias aqui do Brasil. Então, Ah, eu sim. posso buscar essa energia fora. Agora, se pessoas que se identificam aqui, que se sentem em casa, que sentem ok, aí esses cristais vão ser melhores para ela. Só que é tudo no que ela vai sentir. Porque você lidar com uma coisa que é energética, você não pode falar que vai, digamos assim, ter o mesmo efeito para todo mundo. Tem cristais que irritam a pessoa, tem cristais que deixam ela muito melancólica. Então, quando você começa a trabalhar com os cristais, na cristaloterapia, você vai identificando certos tipos de casos. Porque, por exemplo, a pirita. A pirita é uma pedra que todo mundo quer porque atrai dinheiro. Se você é uma pessoa extremamente irritável, ela vai te dar muito estresse. Porque ela já tem uma energia do fogo, ela já tem uma energia forte, de abundância, de dinheiro, de ação. Se você já tiver isso no seu campo áurico,
exacerbado, ela vai te irritar. Então, por Entendi. exemplo, a tanzanite, que é um cristal que a gente nunca teve contato, digamos assim, vai ser uma coisa muito nova para o nosso campo áurico, que pode ser muito bom, pode te dar, tipo assim, tem cristais que eu nunca tinha pego na mão e parece que a energia subiu aqui da cabeça, entendeu? Ela dá um arrepio gigantesco. Então, sim, esses cristais que têm uma raridade maior no mercado, né, de joalheria, eles também podem ter uma energia bem diferente. Turmalina no Paraíba, então deve ter uma energia Cara, eu bem legal. nunca peguei uma turmalina Paraíba, mas eu tenho, nossa, muita ansiedade de pegar esse cristal. Ó, turmalina no Paraíba é diferenciado. Tem umas gemas também que são extremamente raras, tipo painita, musgravita, poldreteíta, Aí, que são eu gemas que não, vêm de fora. São esse coisas outro eu bem não raras. sabia. Então, são bem raras mesmo. Um dia, se eu te encontrar pessoalmente, eu vou levar esses Nossa, materiais. Eu tenho uns materiais bem esquisitões, assim, diferentes mesmo de ser eu fiz de visto. tudo ali, ó. Saí fumando. Levo para você ver como que é, como que vai ser. Mas são coisas, assim, bem diferentes. Essa era uma dúvida que até eu mesmo tinha. Pô, será que tem alguma diferença? Coisas assim, muito específicas. Igual, a painita. A painita até 2005 só existiam 15 cristais no mundo. O que é Caramba. muito restrito, muito restrito. E Aí depois aí o foi preço achando do mais. mercado sobe, É caro. que é da idade de colecionador, né? Isso, exatamente. Eu vou aproveitar e vou te perguntar outra coisa, que eu não tinha colocado aqui, mas aí já é minha pergunta. Pergunta. Materiais com efeitos ópticos, tipo olho de gato, asterismo, tem alguma interferência ou não? Olha, eu tô tentando fazer um estudo por mim, digamos assim, porque tudo que a gente tem no mercado hoje sobre a cristaloterapia, litoterapia, terapia com cristais, já tá muito maçante, sabe? Aquela coisa Uhum. maçante. Então, eu tô tentando, digamos assim, sair um pouco do teórico, porque as pessoas elas leem e quer colocar aquilo ali como verdade. Só que ela não testou, ela não sentiu, ela não trabalhou com os cristais. Então, por exemplo, o olho de tigre, olho de gato, olho de falcão, olho de boi não porque é tingido, hein, gente? É aquecido, hein? Esses cristais, eu não sei explicar, mas é como se a energia. Ele refrata a luz, né? Porque ele brilha, né? Só que Uhum. parece que ele também refrata energia. Entendeu? Quando eu Hum, sinto eles, parece que eles vão em outras direções. O cristal, por exemplo, o cristal de quartzo, eu sinto que ele é uma energia focada. Agora, o olho de tigre, o olho de gato, eu sinto que ele, eu não sei explicar, quando o painel energético, sabe? Mas ele tem alguma diferença, assim. Para mim, pelo menos, que eu tenho essa sensibilidade, ele, digamos assim, ressoa de uma forma diferente. saquei, saquei. Era uma dúvida que apareceu aqui do nada. Deixa eu ver. Outra pergunta que eu achei interessante também é se materiais. Aqui a pessoa se listou três materiais, que eles são até parecidos, principalmente se estiverem lapidados. Eles têm o mesmo efeito quando os materiais são muito iguais? Tipo, aqui comentaram ônix, obsidiana e turmalina negra. Você fala que eles parecem fisicamente iguais? É, O ônix, a turmalina negra e a obsidiana, é isso? isso. Os três, ele, digamos assim, ele tem uma energia principal de proteção. Só que daí, cada um deles é digamos assim, um tipo de proteção. Por quê? Porque a obsidiana, ela não é um cristal. Ela é uma pedra amorfa, né? Me corrija se eu estiver Uhum. errado. Não, tá certo, tá certo. Tá extremamente Porque certo. ela é lava vulcânica, né? Então, como ela se resfriou muito rápido, ela não teve tempo de ter o sistema cristalino. Como a Exatamente. gente... Olha, tô bem até, né? É um material Como amorfo. a gente... Hã? É um material amorfo, exatamente. Tá bom. Como a gente trabalha com a cristaloterapia, que é essa parte da geometria sagrada, da estrutura molecular do cristal, então, por exemplo, uma obsidiana, para você trabalhar numa coisa que está te incomodando, numa energia densa, não seria legal. Porque a obsidiana, como ela não tem aquele sistema, ela já vai atuar mais em você. Então, ela vai trabalhar suas sombras, aquilo que você não quer ver.
Então, é uma pedra que incomoda. Ela é aquela pedra que dá um chute na bunda e fala assim: vamos sair da zona de conforto, gente? E ninguém quer sair da zona de conforto. Uhum. Então, a obsidiana eu já deixo separadinha assim para pessoas que querem um trabalho mais profundo. Vendo ela, né, tipo, no site, deixo lá aberto. O livre-arbítrio é de cada um. Mas é um cristal que ele trabalha mais o interno, sabe? De Uhum. tipo assim, depois que o pessoal descobriu que existe obsessor, ninguém é responsável pelas merdas da vida, né? É tipo assim, ai, tá acontecendo tal coisa na minha vida. É obsessor, certeza. Mas assumir a responsabilidade ninguém quer. Uhum. Então, por exemplo, o ônix. O ônix, ele é muito legal, porque ele acelera o metabolismo. Teve uma pessoa aqui da minha cidade que eu tive uma experiência que ele tinha sobrepeso e ele adquiriu uma ônix. Porque ele queria, digamos assim, o ônix ele não faz você perder peso. Ah, eu vou comprar uma ônix, vou emagrecer. Não. Ele vai fazer você focar naquilo que é, digamos assim, prioridade no seu momento. A sua prioridade é perder peso? A sua prioridade é ter uma vida mais saudável? Então ele vai te ajudar nessa prioridade. Se for outra prioridade, ele também ajuda. Então, ela é uma energia que ela dá aquele foco e não deixa ninguém, digamos assim, chegar perto, sabe? Ela tá aqui, ó. Então, não deixa você ficar se distraindo se alguém tá te enchendo o saco, se alguém tá enviando energia ruim. É como se fosse uma energia que te fortalece. Então, você mesmo se blinda. Uhum. Já a turmalina, muitas pessoas falam que ela absorve tudo nela e estoura, né? Eu tenho muitos casos, né? Que eu vou nas feiras, que eu ia, né? Antes da pandemia. E o pessoal me contava que uma vez pegou uma turmalina, colocou no lugar e uns 10 minutos depois escutou um estouro. A turmalina estourou. Então, tipo assim, como que uma pessoa em sã consciência vai explicar que uma turmalina estourou? Não tem como, entendeu? Então, tipo assim, a turmalina, ela já é um cristal que ao invés de absorver, eu sinto que ela rebate a energia. E nesse rebater, ela estoura. Porque imagine que você está com uma raquete. Eu dou sempre esse exemplo, que você está com uma raquete. E aí vem uma bolinha de tênis cheia de lama em você. No que você vai rebater essa bolinha de tênis, vai ficar um pouco da lama na sua raquete, porque vai sujar, só que você vai mandá-la longe. Então a turmalina, eu sinto que ela faz isso. Ela rebate a energia, mas ela também absorve. E nesse absorver dela, ela vai acumulando. Quanto mais ela acumula, ela estoura. Aproveitei de perguntar: vidros artificiais, miçanga, tem algum poder energético, alguma coisa ou nada? Olha, energeticamente não recomendo. Tipo assim, pulseirinha de miçanga. Tem a parte, acho que na Umbanda, se eu não me engano, que eles têm a. Como que fala? Tem uns nomes específicos, mas eu não sei. Que usa miçanga. Só que aquilo lá, ele não é só a miçanga. Então, por exemplo, ele passa por um processo de consagração, de energização, tudo. Então, aquilo lá, ele se torna um amuleto. Ele não é mais uma coisa para você fazer um tratamento energético, ele se torna um amuleto. Então, nessa parte de ter, digamos assim, alguns elementos sintéticos, como miçanga, vidro, em uma coisa que vai se tornar um amuleto, aí você coloca outro tipo de energia naquilo. Mas ele mesmo não vai gerar energia. Ele vai colocar a energia daquele ritual. E aí ele vai emanar na energia daquele ritual. Se for, por exemplo, consagrado aos orixás, se for consagrado a algum deus que você cultua, ele vai ter energia daquilo que você deu para ele, mas não que ele vai gerar como o cristal faz. Entendi. Então, se uma pessoa pega para usar um cordão, vamos tirar a parte dessa de consagração, um cordão de vidro roxo, achando que é ametista, não está fazendo efeito nenhum. Olha, digamos assim, o efeito placebo hoje em dia também é aceito, né? Até pela medicina. Por quê? Porque, digamos assim, energeticamente, ela não vai estar atuando. Ela não vai estar gerando a energia da ametista, mesmo que você fale, ah, está gerando energia da ametista. Não vai, precisa dos componentes químicos, é tudo uma alquimia daquilo que precisa. Agora, quando a sua mente fala para você, esse colar me protege, não é que o colar está te protegendo, você já está criando um campo fortalecido em você. Porque quando você está com aquele pingente, você se sente mais forte. Então, o seu psicológico vai atuar na parte energética. Saquei, saquei.
É bem semelhante à medicina mesmo, né? Sim. É E feito com açúcar também. a cor dos minerais tem alguma influência? A cor entra no quesito da cromoterapia. Por quê? Sim. A gente, na cristaloterapia, a gente não estuda tanto sobre os elementos químicos presentes em cada um deles. Eu estudei, tipo assim, bem por cima, que a ametista, por exemplo, eu queria saber o porquê que ela atuava na parte mental. É tipo assim, é roxo, então é ligado ao chakra coronário. Mas por quê? Eu queria saber o porquê. Então, tipo, nos livros não falam. Então, eu comecei meus estudos, que era que, por exemplo, a ametista ela tem muito ferro, que é devido àquela cor roxeada dela, e também tem o manganês. O manganês que eu vi, ele era bom para os rins, para os ossos, para a parte mental, e tinha um certo, eu não sei como era especificado, mas o manganês era bom para o cérebro, tipo fazer as conexões, sabe? Então Uhum. aí começou a fazer sentido para mim, que não é só porque ele era roxo. A coloração roxa veio de um elemento químico e aquele elemento químico, no meu processo, né, no meu corpo, dentro dele, fisicamente, ele tem uma parte saudável. Então, quando eu coloco, por exemplo, que eu coloco para meditar aqui e deito com uma ametista, não é porque ela é roxa que ela está fazendo a atuação dela, é porque os elementos químicos dela geram um certo tipo de energia e essa energia o meu campo áurico consegue captar. Saquei. Eu vou voltar aqui para a Tanzanita, que apesar de ter a mesma cor, a cor dela já é gerada pelo vanádio. Já é diferente o elemento que gera a cor. O que da Da- Tanzanita? Não entendi. a cor da Tanzanita já é gerado por outro elemento, que é o vanádio. Já é Nossa, totalmente diferente. que Então, não tem no nosso corpo, né? apesar da cor ser parecida, né? O elemento que gera a cor é diferente. Aí provavelmente deve ter alguma influência, né? Caramba, sim. É, se, por exemplo, assim, tem uma ametista, a gente fala também da ametista, que, por exemplo, tem as cores que são mais. Tem um roxo mais profundo, que são do Uruguai, se eu não me engano. E as ametistas aqui do Brasil são mais clarinhas. Então, dependendo de onde ela foi encontrada, ela pode ser o mesmo cristal. Ela tem, digamos assim, as propriedades básicas de uma ametista, ou, por exemplo, de uma tanzanita, as propriedades básicas dela, só que ela vai diferenciar de acordo com a formação dela. Então, por exemplo, a tanzanita que você falou, que tem um elemento a mais, e tem, porque ele dá a cor diferente, ela também vai ter uma energia diferente. Saquei. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Não, lembrei. Na realidade, antes de eu até te fazer a pergunta aqui, lá no início da live, quando a gente estava falando sobre energia que fica impregnada nos materiais, e se você mesmo coleta o material na natureza? Hum. Ele vem com qual tipo de energia? Como que ele vem limpo já ou não? Falam assim, Vou imaginar que você que deu tudo errado na sua vida e você fala, vou virar garimpeira agora. Você abre o seu garimpo, começa a garimpar e acha seus próprios materiais. falam que a primeira pessoa que toca no cristal depois de milhões de anos de formação é que recebe primeiro as energias dele. Que tipo assim, ele tá lá na caverninha dele há milhares de anos de informação, nunca viu a luz do sol. Aí chega uma mão para pegar ele. Dizem que a primeira mão que rela nele é a primeira conexão do cristal. Então essa Hum, conexão ela fica registrado no cristal. Porque o cristal ele é como se fosse um pendrive. A ciência ainda não descobriu, mas vai descobrir. O maior pendrive da face da Terra. Mas enfim. Então, quando a pessoa rela nesse cristal, ele é a primeira conexão dele. Não que, por exemplo, ele vai passar mais energia para ele vai, tipo, ser o iluminado. Não. É porque foi a primeira conexão. Então, digamos assim, que no registro do cristal, aquela pessoa que tirou ele está ali registrado. Ah, saquei. digamos assim, de forma energética, não o nome da pessoa, tá? Uhum. Pô, então os garimpeiros aí da vida, Sim. em Eu fico próxima. pensando nisso, porque assim, imagine quantas pessoas, porque, por exemplo, eu também tenho contato com o pessoal do garimpo. Certo tipo de cristal, ele saiu do garimpo e veio para minha mão. Só que tem cristais que rodam, rodam, rodam o mundo. Tipo, daqui do Brasil vai para outro país, do outro país vai para outro. Aí ele fica numa lojinha, por exemplo, por 20 anos.
Dessa lojinha, a lojinha faliu, a pessoa vendeu, vai para outra pessoa. Então, isso não é que ele, digamos assim, ele não é bom, o cristal. O cristal ele só precisa ser limpo, só isso. Energeticamente, ele tá ok. Mas ele cria, digamos assim, uma história naquele cristal. Então, ele vai fazer por onde ele passa. E se uma pessoa que tem uma consciência, digamos assim, que medita, que faz práticas, que tem uma conexão maior, né, com os minérios, ele consegue acessar o registro desse cristal. Ele consegue ver por onde ele passou, que energias ele absorveu, digamos assim, não histórias de ficar tipo, ah, eu tô contando alguma coisa, o cristal tá ouvindo. Não. É registro mesmo, de passagem, né? Passagem do tempo. Então, como a gente chama os cristais de ossos da Terra, ele é a maior, digamos assim, enciclopédia do ser humano. Saquei. Saquei. E aproveitar e te fazer uma outra pergunta. Que deixaram. Os materiais, quando eles são lapidados, é modificado alguma coisa? Cada lapidação que existe, ela também serve, tem uma funcionalidade energética. Então, por exemplo, tem certos tipos de amuleto na antiguidade que eles deveriam ser lapidados de certa forma, com tantas faces, numa certa lua, num determinado período do ano, para ele gerar a energia adormecida do cristal. Então, é um conhecimento, acho que eu nunca falei sobre isso. É um conhecimento assim bem antigo, que era sobre a lapidação dos cristais, só que numa forma mais, digamos assim, esotericamente falando, que era usado para mago, para os monges, tinha o sumo sacerdote, que usava um peitoral de 12 cristais. Tinha essa, digamos assim, esse conhecimento oculto dos cristais que foi queimado Olha, na você queima. Hã? está falando dessa questão de lapidação. Eu não sei se o Daniel ainda está aqui na live, mas tem o Daniel da Estívias. Eu vi que ele entrou na live, ele eu acho que até mandou um boa noite. Eu não sei se ele ainda está aí. Mas ele faz, ele também trabalha com essa questão, e ele faz ele mesmo lapida. E ele faz como se fosse uma ponta no quartzo, uma ponta com várias facetas, aí na ponta tem uma outra pontinha menor, e aqui atrás ele deixa como se fosse meio arredondado. Não sei explicar direito. Faz tipo um bastão. Esse Eu não aqui, ó. sei qual o nome. Assim? Esse é de selenita. É mais ou menos assim, exatamente. É selenita, não é? É, selenita. Esse daqui é chamado de bastão, digamos assim, gerador. Por quê? Porque a gente coloca ele na palma da nossa mão, onde a gente tem um chakra secundário, e aí a gente vai emanar a energia dele através dessa ponta. Porque essa ponta aqui, ela é extremamente precisa. Então, ela vai diretamente naquele ponto que precisa ir. Porque a gente tem os chakras principais, secundários e terciários. Terciários é esse que colocam nas agulhinhas da acupuntura. Então, precisa ser bem específico. Então, todos esses tipos de lapidação, eles têm uma utilidade também, que é ou gerar energia, ou manter energia, ou, digamos assim, ter para um amuleto específico, né, para um ritual que também precisa de uma lapidação especial. Então, todas essas lapidações também influenciam na energia do cristal. Não que ele vai dar uma energia a mais para o cristal, ele só vai fazer ela ter um direcionamento. Se ela vai emanar, se ela vai guardar, se ela vai, digamos assim, aglomerar, sabe? Para todas as lapidações tem também uma funcionalidade. Entendi. E aproveitar então, já que a gente está falando de lapidação, eu vou te fazer uma pergunta também. Só tô vindo com umas perguntas aleatórias aqui no meio. Mas, por exemplo, a lapidação brilhante, brilhante redondo que é utilizado no diamante. Ela Tá. foi desenvolvida pelos Stokowskis, ali, eu acho, em meados de 50, 60. Ela foi projetada, um estudo todo físico certinho, para que a luz passe por todas as facetas e volte exatamente sem passar direto. A luz bate e volta perfeitamente. Ela tem algum significado? E Cara, a minha outra pergunta, ela foi feita todo um estudo certinho para isso.
se tiver algum efeito, para complementar a pergunta, se tiver algum efeito, quando um diamante está mal lapidado, que às vezes quando ele está muito fundo ou muito raso, que a luz passa direto. Tem mais algum efeito? Olha, isso de você falando que a lapidação, que ela, tipo, ela entra e ela não sai, né? Ela refrata de É, volta, né? exatamente. Dá a entender, né? A gente faz a ligação da energia que a gente recebe, digamos assim. Então, por exemplo, eu recebi uma energia, só que ela não vai embora, ela fica. Então, ela refrata de volta. Então, digamos assim, deixa eu tentar colocar isso de uma forma mais fácil. É como se ela recebesse energia, mas ela não gasta, ela não dispersa, né? Ela só multiplica essa luz, digamos É, assim. por Então, cima. quando a gente fala energeticamente, dá a entender que você recebeu uma energia, trabalhou ela, que é na forma do diamante, que é tipo refratar de todas as faces, né? Uhum. E voltar de uma forma mais forte. Isso eu, tipo assim, na hora que você falou, me veio um clique do reiki, porque é uma coisa que você recebe, você não fica para você, mas você direciona ele de uma forma mais forte para um lugar que é necessário. Então, eu não tenho experiência não tenho muita experiência com cristais lapidados de forma energética, porque lapidação é cara. Eu gosto dos cristais brutos, na verdade, né? Mas enfim, essa lapidação, ela também tem, digamos assim, uma funcionalidade energética. No caso do diamante, eu fico pensando se a pessoa que criou essa lapidação, será que ele foi só no visual mesmo? Ou será que ele não sabia uma coisinha ali? Não sei. Às vezes Às vezes eu penso porque, tipo, certas pessoas não falam tudo que sabe, sabe? É sempre bom falar um pouco menos. Porque se a gente fala tudo, o que que sobra pra pessoa, né? Digamos Entendi. assim, trabalhar aquilo na mente dela, né? Então, isso é Apro- uma coisa que você falou e eu fiquei pensando agora sobre isso, sobre essa lapidação do diamante refratário. É muito legal. Aproveitando e falando do diamante, ele tem utilização também? Na cristalterapia? É. Tem. Nossa. Eu nunca, pra você ter noção, eu nunca peguei um diamante na mão. Mas só de eu ver deles, por exemplo, na joalheria, assim, eu sinto uma flechada em mim. É muito bizarro. Porque o diamante, ele é um dos que tem dureza maior, né? Que é o 10, né? Aham. Até, Uhum. Sim, exatamente. então, eu não sei dizer se a energia dele também é extremamente forte. Mas eu também sinto uma certa cobiça. É como se, por exemplo, assim, cada tipo de cristal, ele tem uma... Como que eu vou explicar? Não é uma história. Não vou chamar de karma, porque karma já tá muito, sabe? Enfim, o diamante ele foi muito cobiçado. Então, quando eu às vezes observo um diamante, eu sinto que ele tem um resquício energético de cobiça nele. Então, pra mim, eu ainda tipo, não vou trabalhar essa energia ainda, porque ele Uhum. é um cristal que ele traz essa energia de cobiça, porque ele é um mineral muito desejado. Teve, nossa, né? Não vamos colocar aqui, mas enfim, minerações e tudo, né? Aquela loucura. Mas Uhum. ele tem uma energia extremamente forte. E eu nunca peguei ele na mão. Então, pra você ter uma noção, que eu, tipo assim, eu só senti ali de longe. Só, tipo assim, entendi. Uhum. Mas ele é usado também. Mas como ele não é um cristal acessível, né? Não é uma coisa que você vai ali na esquina comprar um diamante, né? Aham. Então, eu não conheço nenhum terapeuta que usou o diamante nos tratamentos. Deixa eu te fazer outra pergunta, eu nem vou fazer. Eu Eita, ia por quê? perguntar do. E os diamantes fences, que são aqueles mais raros, né? O amarelo, Ah, o não vermelho, o tenho azul. experiência. Não tenho Esse experiência com ele. daí, eu não sei se são utilizados na cristaloterapia. Olha, como ele deve ser, tipo assim, ele é raro, né? É extremamente caro. Então, não, não tem como. Foge Geralmente, da utilização, né? quando a pessoa tem acesso a muitos diamantes, ele não vai querer ser terapeuta, tá ligado? Verdade. Verdade.
Você né? pagar um milhão, 2 milhões num diamante para Não. colocar, não dá, né? Será que vai ser terapia pra uma pessoa dessa? Não vai. Verdade, verdade. Olha, Cami, eu acho que a nossa live está chegando ao fim. A gente passou aí Já? uma Nossa, hora, não tenho certeza. uma hora, e foi muito bom o nosso papo. Eu acho que dá para fazer uma Foi parte bom. 2. Falei muito rápido, falei muita merda. Não, tranquilo, foi muito bom. Legal, porque casa uma coisa com a outra. Em alguns pontos você vai vendo que vai encaixando. Eu particularmente acho que acaba ficando interligado, principalmente essa questão da identificação correta, de tratamentos, essas coisas em síntese. Acho que acaba ficando bem ligado. Acaba ficando Agora eu interligado, tenho uma né? pergunta. Ah, Qual a importância, tipo assim, de identificar o cristal nesse processo que você faz, sabe? De saber toda essa refração de luz que eu achei demais, que deve ter os aparelhos muito loucos. Que, que tem joalherias, por exemplo, que eu sei que tem joalherias, que tem, por exemplo, uma pulseira de diamante. uhum, Só que nem todos são diamantes verdadeiros. uhum. Então, tipo assim, no seu trabalho, nessa importância que tem da identificação, como que é feito isso em joalheria? Tipo, eles recebem todas as peças e tem que identificar cada uma delas? Como que não faz isso, né? Não faz isso. Esse é um grande problema. O tanto, eu vou falar de diamantes, né? Mas quando a gente fala de diamantes, principalmente peças montadas, é muito difícil aparecer alguém aqui com peças onde todos os diamantes são naturais. É extremamente difícil. Na maior parte das vezes vem misturado, sintético e natural no meio. Por Não. incrível que pareça. Porque está muito disseminado o diamante sintético e é difícil identificar. Não é fácil. Das gemas sintéticas é uma das mais difíceis de serem identificadas. Tipo, rubi, safira, esmeralda, é tranquilo, a gente consegue identificar no microscópio com muita facilidade. Agora, diamante é complicado de fazer a Então, identificação. aquele aparelhinho de colocar no diamante e apitar vermelhinho, já era. Não. É que ela Não só serve. serve para separar zircônia de diamante, vamos dizer assim. Se Ah, você entendi. Existe a moissanita também, que é uma outra imitação do diamante, a moissanita sintética, que é um outro material. Se você coloca aquela caneta na moissanita, ela vai estar como se fosse diamante. Aquele aparelho ele serve para medir a condutibilidade térmica do material. Na realidade, tem uma questão dentro da condutibilidade, que não sei se ele mede a estagnação, alguma coisa assim é complicado. A gente sabe para que funciona, mas a gente não sabe explicar Tem que exatamente. ter um Felipe gemólogo para identificar mesmo. Tem que ter o Felipe Jamalão para identificar. Tem Mas que ter, né? essa é uma questão, por exemplo, esse meu trabalho que eu faço a questão de identificação das gemas, é mais por conta disso, de prejuízos. Aí, no meu caso, né, é muito voltado para essa questão de joalheria, para quem trabalha no comércio de gemas Nossa, mesmo. imagina, se comprar um lote de diamante e metade é falso. É complicado. Acontece. Nossa, teve um caso que aconteceu recentemente, acho que foi mês passado, que eu olho assim e falo, meu Deus, eram diamantes muito bonitos. Era um par, né? Diamante mais ou menos assim, ó, desse tamanhozinho. Um par de brincos. E cada um deles era sintetizado por um método. Existem dois métodos de síntese. Um se chama HPHT, que ele reproduz mais ou menos as mesmas condições de formação do diamante lá no interior da Terra. E um outro se chama CVD, que é uma deposição de vapor de diamante, que ele vai fazendo tipo camadas de diamante, ele Hum, vai cristalizar ali. Existem dois métodos. Aí esse par de brincos, um era assim, a pessoa comprou como se fosse natural. Um era sintético pelo método HPHT, e outro era sintético pelo método CVD. nenhum O era cara, natural. hã? Nenhum era natural. Nenhum era natural. Não. E acontece com frequência essas coisas de síntese, muito comum. Rubis de família, o pessoal que tem joia de família, minha avó trouxe lá da Europa, um anel de rubi, vai uma fortuna. Só que na França, ainda ali no final de 1800, já se sintetizava rubi. Lá foi onde Caramba, começou. Então, eu nunca peguei joia de família assim, que o rubi era natural, sempre sintético. nossa, que Muito, tristeza. Ai, que é triste. muito comum. É muito comum no mercado. Não. Infelizmente, é muito comum.
Mas, Tá, Cami, né? A gente tenta muito confiar, obrigado. Oi? a gente tenta confiar na pessoa que compra, né? Mas, enfim, né? Olha, eu às vezes paro assim, olho em joalherias aqui no estado, né? Ou quando eu vou para outro estado, paro, entro no shopping, fico olhando as joalherias e falo, nossa, existe uma possibilidade daquilo lá não ser real, existe uma possibilidade daquilo lá não ser verdadeiro. É triste, mas acontece. E aproveitar agora, te agradecer muito por ter aceito o convite. Esse era um tema que eu já queria trazer aqui há um bom tempo, sobre cristaloterapia. Já tinha gente já me perguntando, Felipe, quando é que você vai falar sobre isso? E eu sempre trouxe, eu já trouxe gente de lapidação, gente de comércio, gente de joalheria, gente de tudo quanto é meio, e não tinha trago ainda dessa, dessa, dessa parte aí dos minerais. Eu acho que foi bem bacana. Muito Gostei obrigada, Fê. muito de agradecer. E eu acho que dá para fazer uma parte 2, quem sabe, aí mais para frente Também acho. também. Tá bom? Muito, Se o muito pessoal obrigado. quiser mandar, tipo, perguntas pra gente, pode mandar, a gente faz uma parte 2. Ah, legal. E quem quiser mandar também, não sei se você vai, se você está disponível. Se as pessoas quiserem mandar perguntas no direct, né? Pode mandar. Se alguém quiser mandar sobre gemologia para mim, pode mandar à vontade. Se quiser mandar sobre Sobre energia, cristaloterapia, sou muito científico e com Fê. tipo isso. Então, Muito muito obrigada. obrigado, gente. Boa noite. Antes de eu terminar a live, para quem está me acompanhando aqui, eu tô com a terceira turma do meu curso Caminho das Gemas aberta. É só clicar no link na descrição do meu Eu ainda curso. vou fazer. É um curso sobre identificação de gemas. Lá ensino tudo sobre essa questão dos aparelhos, como identificar os materiais, tem lá todos os conceitos básicos, principais gemas, falo sobre diamante, falo sobre as pérolas ainda, que foi um tema que a gente nem chegou a comentar na nossa live, esses Verdade, pode ser materiais um tema para orgânicos. outra live. Dá para falar, nossa, agora veio um monte de perguntas, marfim, tartaruga, pérola. Tem bastante coisa que dá para falar também. Sim, sim. Então, aí só para complementar, o meu curso ele está com as inscrições abertas até terça-feira que vem, com desconto de R$ 1.000, que é a última vez que eu faço esse desconto. Olha. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, Obrigada, Cami. gente. Ah, beijo. Boa noite. Boa noite.